Salve, salve galerinha, vamos dando continuidade. Agora a gente vai focar um pouquinho no order block, tá galera? Vou dar continuidade de onde a gente parou, mas vou mostrar para vocês uma questão, tá? Vou tirar aqui essas caixas de GAN e vamos lá. Primeiro de tudo, galera, quando o mercado ele está numa tendência, ok? Ó, tá numa tendência e dá essa grande explosão até o ponto lá de cima, ele cria um fundo forte até o topo, né, prioritário, que é o topo que fez a inversão de mercado. Ó. Pode ver que ele rompeu este fundo e fez a inversão, certo? E o que a gente pode notar aqui? Lembra que eu estava explicando na aula anterior para vocês uma base sobre o que é o order block? Order block nada mais é, a gente tem que parar para pensar o seguinte. Imagina que o preço estava acumulado nessa região aqui. Ó. O preço estava acumulado nessa região aqui, estava brigando, né, não estava desenvolvendo, até que alguém, né, ou algumas instituições em conjunto foram lá e movimentaram o preço até onde eles queriam, porque eles já tinham capturado os topos e o fundo anterior. E aí entra aquela lógica, lembra que eu falei para vocês, ó, começa a marcar o externo, tá? Começa a marcar o externo, aí vai marcando o externo, aí vai marcando o externo, olha lá, ó, absorveu, aqui não absorveu. Então a gente começa a entender que por mais que exista o interno ele vem marcando internamente aqui os pontos de topos e fundos, e você vai vendo aquela movimentação que eu falei para vocês desde a primeira aula, que eu estou explicando para vocês sobre captura de liquidez. Todo topo, todo fundo contém liquidez. E o preço para ele fazer novos movimentos mais agressivos, ele precisa sim buscar pontos mais altos. Então, sabendo disso, ele veio, capturou essa região de fundo, absorveu de topo, e aí internamente ele criou o externo. E aí no externo ele criou a captação desse externo, criou um novo externo. Veio, capturou o interno e criou um novo externo. Começou a criar internos, capturou os internos para criar um novo externo. Tem uma metodologia de captura de liquidez. E quando você vê uma grande movimentação abrupta a partir de várias captações internas para externo, a gente nota que aqui foi a virada de mão. Todo mundo estava enroscado aqui até que, a partir desse candle negativo, o preço tomou sua proporção de alta muito forte. Então, a gente sempre vai achar um order block no último candle negativo. Tá? Último candle negativo para compras, um order block de compra. Pode ver que o preço veio, cravou aqui, voltou todo até lá em cima. Tá? Sempre o último candle. Tá? Antes da quebra. Então, beleza. Não é o último candle do fundo, nem o último candle do topo. É o último candle antes da quebra. Então, o último candle negativo para uma pernada de alta, o último candle positivo para uma pernada de baixa. Só que existe um seguinte, galera. Existe o order block simples e o order block POI. Qual que é a diferença dos dois? O order block simples, você vai encontrar ele em qualquer lugar do gráfico. E ele só vai servir como uma região de impulsão. Então, por exemplo, quando aconteceu esse pullback aqui, ó, a gente pode considerar esse cara aqui como order block. E ele serviu como impulsão. Olha aqui, ó. O preço veio, fez o pullback aqui, explodiu, voltou como impulsão, veio, explodiu e voltou como impulsão, veio, explodiu, voltou como impulsão. Então, é uma região de impulsão. A diferença do order block simples para o order block POI é que ele é um ponto de impulsão. Então, ele ajuda a continuar movimentando pontos mais altos ou pontos mais baixos, igual aqui, ó. Ok? Qual que é a diferença para o POI? Quando acontece o order block POI, ele sempre vai acontecer numa extremidade. Então, lá no topo ou aqui no fundo. E ele tem que ser validado por um choque. Então, quando acontece um choque, para movimentar a tendência de alta, a gente caracteriza esse cara aqui como POI. E a POI, ela é muito respeitada, galera. Ela é muito respeitada. O preço chega nela, ele respeita. Absorve e respeita, absorve e respeita. Então, vocês podem começar a fazer essa dinâmica de achar chocks nas inversões de mercado, marca o último candle, marca ele como POI, OB POI,
E aí, galera, vocês vão ver que o negócio crava, é lindo. Olha aqui, esse aqui é um topo, correto? Pô, Thiago, o topo tá lá em cima, só que é o seguinte, ele fez um fundo, esse aqui é o último topo. Fez um novo fundo, isso aqui é topo ainda. Novo fundo, isso aqui é topo. Aí ele veio criando fundo, topos e fundos, ó. A partir do momento que ele criou um novo fundo, isso aqui virou topo. Concorda comigo? Não houve o choque aqui, ó. Rompimento desse pontinho aqui, ó. Rompeu, engolfou. Último candle próximo ao engolfo, choque. Então esse aqui é um order block pie, tá? Já nesse caso aqui, ó, teve esse ponto final, o preço inverteu, tocou lá, engolfou, teve a quebra do choque aqui, só que o topo era aqui em cima. Esse aqui já é um topo mais baixo. E você pode ver que ele não conseguiu superar esse fundo aqui, ó. Por mais que ele passou pavio, ele não veio de corpo cheio, então ele não definiu um novo fundo. Ele não tendo definido este novo fundo, o topo é esse cara aqui ainda. Esse aqui é um subtopo. Por ele ser um subtopo, quando houve essa quebra aqui, a gente pode considerar esse aqui como order block também, e o preço veio e cravou bonito ali, ó. Só que isso aqui é um order block simples. Sendo um order block simples, que o preço só voltou para mitigar ele e levar o fundo de vez, ó. Aí sim passou e levou, e aí criou um novo fundo. E aí esse cara aqui é um topo, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nessa questão. Quando passa de corpo cheio e considera uma caracterização de um novo fundo, ou quando passa só pavio para absorver. Então esse cara era um topo, criou um novo fundo, ok? Ele só virou topo aqui quando ele criou um novo fundo, porque o último fundo era aqui, ó. E antes dele era esse cara aqui, ó. Então criou um novo fundo, esse cara virou topo. Criou-se um order block POI, quando ele testou aqui de novo, veio de pavio, ficou mitigando a região, retestando, 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 testou esse cara aqui, que é um order block simples, e aí ele veio para fundo, conseguindo direcionar a tendência. Então a diferença do order block POI para o order block simples é que o order block simples ele só vai servir como uma região de impulsão, continuando a movimentação para o lado que a gente está. O order block POI ele é o ponto de inversão de mercado. O mercado inverte nele. O mercado é absurdo a quantia que segura nele. E aí a gente pode utilizar a FIBO em consideração junto com os order blocks. Então toda vez que você fizer lá a projeção do N lá que eu falei para vocês, ó, novamente falando, olha aqui, ó. Vou marcar errado aqui mesmo, mas ó, aqui é só para vocês verem. Só para vocês verem aqui, ó. Vou traçar de novo a FIBO aqui, ó. Puxa para frente, olha lá. Sempre, sempre a última projeção, você vai puxar para frente e vai esperar o preço voltar aqui, ó. Cravou no order block, cravou na FIBO 7179, região de grandes players, mira no fundo, zona de liquidez, tá? É o que acontece. O order block simples, ele vai funcionar de diversas formas. Você pode achar ele no meio do gráfico, por exemplo. Ele não necessariamente precisa ter um choque, tá? Se você achar, por exemplo, um pullback aqui, ó. Aqui ocorreu um choquezinho ou um boss, tá? Porque ele fez um ponto mais alto, num candle positivo, fez o backtest para baixo, né? Fez o pullback, rompeu, fez um boss e caracterizou como order block simples. Aqui no caso, ó, por exemplo, último topo, não teve quebra, a quebra teria que ser aqui embaixo. Então não validou. Então se a gente for vir aqui as validações, ó, não teve validação de order block simples aqui. Referente, tá? Então se marcar aqui, por exemplo, esse pullbackzinho aqui, ó, você pode ver que o preço não vem, não respeita. É difícil, hein? Entendeu? E a proporção de um order block simples ser vazado é muito maior. Então sempre que vocês forem marcar um order block, sempre, 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 você tem que estar vendo o pullback, o candle negativo fechado aqui embaixo e a explosão. Porque quando o preço volta, ele utiliza ele como apoio para a continuação do movimento, seja de um order block simples, igual aqui, ó, quanto um order block poi. Só que o order block poi ele sempre vai estar nas extremidades, tá? Entre topos e fundos. E o order block simples ele sempre vai ser uma região de continuidade do preço, de continuidade da movimentação, ok? E aí agregando a região de liquidez que eu já ensinei vocês, order block poi,
FIBO, né, da região de grandes players, a FIBO Gold aí, vai ficar filé. Então a gente está chegando numa finalização dessa imersão referente ao passo a passo, de uma forma dinâmica para vocês, de como que é essa aplicação. No próximo módulo, a gente vai entrar numa questão mais avançada. E aí eu vou começar a analisar gráficos com vocês, vou começar a marcar toda essa nomenclatura, como que eu faço uma análise rápida, como que eu faço uma análise complexa, como que eu faço uma análise intermediária, quando eu faço uma análise para operar long position, tipo operação de swing trade, como que eu faço uma análise para poder operar um day trade no dia, como que eu faço uma análise para operar um índice, tudo isso conta. Sempre usando as mesmas estratégias. A única coisa que muda é o tempo gráfico e as coisas que você tem que se preocupar referente a cada ativo que você vai operar, ok? Então, acredito que todo esse complemento que eu passei para vocês até agora é só um ponto a mais para vocês ir anotando, treinando, marcando. Vocês vão ver que fica alinhadinho, fica bonito. E no próximo módulo, esse módulo se encerra por aqui. No próximo módulo, a gente vai começar os estudos de mercado, tá? A gente vai começar a estudar mercado, vai começar a fazer análise em conjunto ali e vou marcar para vocês como se fosse para marcação de uma operação minha, tá? Do dia a dia e tudo mais. E vou começar a carregar aulas das marcações que eu for fazendo, que for dando certo, ok? Então, a gente termina aqui essa parte de conhecimento das ferramentas, modo de aplicação, e agora a gente tem que ir pro game. Agora é tempo de tela, galera. Não entendeu? Volta a aula, revê, anota. Entendi? Beleza, vamos pro game agora. Vamos pro game. O que que é ir pro game? Não é para você já chegar aí operando, é para você chegar, sentar na frente da tela ali e começar. Ó, o Thiago pediu para marcar externo. O Thiago começou a pedir para marcar um swing. O que que é o swing? Último topo de um fundo. Quando que absorveu? Absorveu de pavio ou passou de corpo cheio e criou um novo critério de fundo? Tudo isso ajuda a ficar filé nas operações, ok? Então, volta o vídeo, assiste desde o começo tudo de novo. Tenho certeza que suas anotações, todos os seus pontos ali vão fazer sentido no final. Parece algo difícil, mas não é, é fácil. Só que existem modos de aplicação. Você pode aplicar ele de modo rápido, fácil, só que você acaba deixando filtro de lado, que acaba te deixando às vezes com viés, e você pode errar a análise. Agora, se você fizer tudo detalhadinho, do jeito que eu ensinei, filé, sem preguiça, a chance de sucesso aumenta muito, ok? Então, essa aula termina por aqui, é só para explicar para vocês essa base, não é algo difícil, é algo fácil, mas acredito que com tudo isso aqui que eu ensinei para vocês, os critérios e tudo, vai ficar filé. E no próximo módulo a gente vai começar a preparar cenário, fazer análise, bater todas as métricas que eu passei para vocês e vai ficar show de bola. Fechou? Qualquer coisa, bote nos comentários. Tamo junto.